Mais uma vez, ouvimos um comentário absurdo vindo de Israel. Desta vez, houve uma declaração dizendo que a Turquia deve ser considerada um país inimigo. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Vamos ver agora. Antes disso, se você quer receber as notícias internacionais mais rápidas da Coreia, por favor, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Peço a sua colaboração. O ministro da Cultura e Esportes de Israel, Miki Zohar, declarou em uma entrevista ao veículo israelense Srudin que a Turquia deve ser considerada um país inimigo. Ele alertou que a Turquia pode se tornar o principal país inimigo de Israel no futuro. Vamos ver exatamente o que ele disse. Miki Zohar, ministro da Cultura e Esportes, disse que as Forças Armadas de Israel são muito treinadas e que a pressão turca visa prejudicar os interesses nacionais de Israel e está no auge. Ele disse que, para superar isso, é preciso tratar a Turquia como inimiga e agir assim. E Miki Zohar, ministro da Cultura e Esportes, disse que, se a Turquia optar pela guerra, deve pagar um preço enorme, sem sombra de dúvida. Ele afirmou que Israel sabe como se defender e como punir aqueles que lhe causam dano. Houve uma declaração ainda mais chocante. Ele disse que Erdogan está formando um exército para conquistar Israel. Israel reage duramente à Turquia, que faz parte da OTAN. Essas declarações ocorreram após um comboio de ajuda para Gaza sair da Turquia e ser apreendido por forças israelenses a caminho de Israel. Esse comboio de ajuda humanitária tem sido muito controverso. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia condenou fortemente Israel logo após o comboio de ajuda humanitária ter sido apreendido pelas forças israelenses. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia declarou que as políticas de ataque e ameaça de Israel nunca poderão impedir a comunidade internacional de se solidarizar com o povo palestino e buscar a justiça. Após isso, houve declarações de que a Turquia deveria ser vista como país hostil. Na verdade, se isso tivesse sido apenas uma declaração isolada de um ministro, poderia não ter tido grande significado e teria passado despercebido. No entanto, olhando para o clima interno em Israel agora, a situação está se desenrolando de forma um pouco diferente. Isso porque a opinião de que a Turquia deve ser vista como uma nova ameaça está se espalhando por todo o meio político. O que chama muita atenção é que não apenas figuras do partido governista, mas também membros da oposição começaram a mencionar publicamente a Turquia, comparando-a ao Irã. Em Israel, há um debate sobre quem será o próximo adversário após o Irã, com a Turquia no centro da discussão. Um exemplo é a declaração do ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. Bennett usou a expressão "um segundo Irã" para se referir à Turquia durante uma conferência realizada em fevereiro passado em Washington, corrente contínua nos Estados Unidos. Essa declaração impactou fortemente a diplomacia do Oriente Médio, pois Israel vê o Irã há décadas como sua maior ameaça à segurança. O ex-primeiro-ministro citar a Turquia, membro da OTAN, no mesmo contexto foi visto como sinal de mudança na percepção interna de Israel. A mídia israelense também apresenta tendência semelhante. O jornal Maariv, considerado o segundo mais influente em Israel, informou recentemente em uma coluna que o Irã pode deixar de ser o maior inimigo de Israel. Previu que Turquia ou Paquistão podem ocupar esse lugar. Sobre a Turquia, a análise destacou que, por ter poder militar, diplomático e influência no mundo islâmico, o país se tornou uma nova variável na estratégia de segurança de Israel. No cenário político de Israel, a visão sobre a Turquia está ficando mais dura. Após a guerra em Gaza, o presidente Erdogan tem feito declarações constantes contra Israel, e os interesses de ambos também conflitam na Síria. Então, por que esses movimentos continuam surgindo dentro de Israel? Observando a situação atual do Oriente Médio, muitos dos grupos que eram considerados mais ameaçadores do ponto de vista israelense estão bastante enfraquecidos. O Irã foi especialmente afetado pela guerra no Oriente Médio, enfrentando maiores custos militares e econômicos. Instalações nucleares e militares foram atacadas e a estrutura de comando da Guarda Revolucionária ficou abalada. Israel segue com ataques aéreos intensos e operações de eliminação contra grupos armados pró-Irã, como Hamas e Hezbollah. Avalia-se que a rede de forças por procuração construída pelo Irã em décadas foi significativamente enfraquecida. O problema surge depois. Com as forças iranianas vacilando, Israel passou a discutir seriamente quem seria o novo concorrente no Oriente Médio. E nesse processo, o país mais mencionado é justamente a Turquia. Atualmente, no Oriente Médio, os únicos países que possuem tanto poder militar quanto econômico para competir diretamente com Israel são basicamente a Turquia e a Arábia Saudita. No entanto, muitos analisam que a Arábia Saudita tem uma possibilidade relativamente baixa de entrar em confronto direto com Israel, devido ao seu relacionamento com os Estados Unidos, cooperação econômica e interesses de segurança. Por outro lado, a situação da Turquia é diferente.
O presidente Erdogan vem aumentando cada vez mais o tom das críticas a Israel desde a guerra em Gaza e está colocando a questão palestina em destaque, mostrando movimentos para expandir sua influência dentro do mundo islâmico. Para Israel, essa tendência em si tem grande possibilidade de ser vista como uma ameaça potencial. A Turquia, apesar de ser um país membro da OTAN, está fortalecendo sua linha militar independente e expandindo rapidamente suas forças de drones, poder naval e sistemas de mísseis. Recentemente, também está acelerando o projeto de construção de porta-aviões. Em setores linha dura de Israel, aumenta a percepção de que o fortalecimento militar da Turquia é uma ameaça de segurança a longo prazo. Por isso, recentemente, tanto no meio político quanto na mídia de Israel, há uma tendência crescente de mencionar a Turquia como se fosse um novo país hostil. Alguns avaliam que Israel busca justificar-se antecipadamente diante da comunidade internacional e da opinião pública israelense para um possível conflito futuro. Com a situação da Síria e do leste do Mediterrâneo, cresce a chance de confronto estratégico entre os lados. Porém, como todos sabem, o problema é outro. A Turquia é membro da OTAN, então não atacaria um outro membro. Além disso, o principal problema é que o presidente Trump frequentemente sinaliza querer sair da OTAN. O presidente Trump intensificou suas críticas à OTAN depois que países membros europeus, como o Reino Unido e a França, recusaram apoio na região do Oriente Médio. Ele chamou a OTAN de tigre de papel e criticou duramente os aliados por estarem pegando carona na segurança fornecida pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, continuou sugerindo fortemente a possibilidade de sair da OTAN. Algumas análises apontam que, caso os Estados Unidos saiam da OTAN, Israel poderia atacar a Turquia. Claro, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos e as leis relacionadas, o presidente não pode se retirar da OTAN de forma unilateral. A aprovação do Congresso, incluindo o Comitê de Relações Exteriores do Senado, é essencial. Portanto, se a retirada da OTAN não acontecer de fato, a situação parece estar se encaixando de maneira muito precisa. E um ponto extremamente importante a ser observado aqui é a situação política pessoal do primeiro-ministro Netanyahu. A política interna de Israel está instável e a Knesset aprovou a primeira etapa da moção para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Foram 110 votos a favor e 0 contra isso. Significa que, na prática, tanto a situação quanto a oposição começaram a se mover em direção a eleições antecipadas. Ainda restam discussões nas comissões permanentes e a terceira leitura em plenário. Mas, considerando o clima atual, é muito provável que o andamento seja bastante rápido. Atualmente, a oposição deseja realizar as eleições gerais o mais rápido possível. Por outro lado, o primeiro-ministro Netanyahu e a coalizão governista estão tentando ganhar o máximo de tempo possível. O motivo é claro: se as eleições forem realizadas no estado atual, é alta a possibilidade de que o campo de Netanyahu seja desfavorecido. Especialmente porque a guerra no Oriente Médio está se arrastando. Além disso, há riscos judiciais pessoais para o primeiro-ministro Netanyahu, então a situação atual é desfavorável para ele. O mais grave é a deserção das forças aliadas tradicionais. A coalizão UTJ, principal aliada de Netanyahu, formada por partidos ultra-ortodoxos judeus, começou a se afastar publicamente. Eles anunciaram que pressionarão por eleições antecipadas após não conseguirem isenção militar para estudantes de Yeshiva. Na prática, as divisões internas dentro da coalizão de Netanyahu vieram à tona publicamente. Diante dessa situação, o próprio Netanyahu apresentou uma proposta para dissolver o parlamento, tentando não perder o controle da situação. A estrutura política de Israel é complexa, dificultando que um partido conquiste a maioria e tornando as negociações para formar coalizão longas, mesmo após as eleições. Israel teve 5 eleições gerais em menos de 4 anos, de 2019 a 2022, evidenciando instabilidade política. Agora, há chance de isso se repetir. Mas há um ponto importante aqui. Para o atual governo de Netanyahu, enfatizar continuamente a crise de segurança pode ser politicamente vantajoso. Em Israel, há questões como a guerra prolongada e o problema dos reféns. O aumento dos encargos econômicos e o cansaço com a mobilização militar intensificaram críticas ao governo Netanyahu. Com a possibilidade de eleições antecipadas, aumentam discussões sobre troca de governo. Porém, uma nova ameaça externa pode mudar esse clima, já que a sociedade israelense é muito sensível à segurança. Na verdade, no passado, sempre que ocorria um conflito militar ou uma crise de segurança, o apoio aos grupos políticos que defendem uma linha dura aumentava repetidamente. Por isso, há análises dizendo que o uso de expressões fortes por parte de membros do gabinete israelense em relação à Turquia pode ter um cálculo político por trás. Diante disso, alguns especialistas mencionam a possibilidade de que já tenham começado discussões estratégicas dentro de Israel, partindo do pressuposto de uma era pós-Irã. Nesse processo, pode haver movimentos para definir a Turquia como o próximo país concorrente e, assim, direcionar gradualmente a opinião pública. Se esse clima continuar, não se pode descartar a possibilidade de que as relações entre os dois países sigam um caminho ainda mais duro do que agora.